Olá pessoal, o tutorial hoje é para a gente conversar sobre três grupos, Sipúncula, Equiura e Pogonófera. São três grupos que estão aqui orbitando aqui ao redor de Molusca e Anélida. São animais celomados, né? Sipúncula e Equiura não tem segmentação, porque estão aqui próximo de Molusca, antes de Anélida, e Pogonófera muito próxima de anelídeos. Sipúncula significa pequeno cachimbo. São vermes, ou vermes amendoim, ou vermes estrela. São animais que vivem enterrados no lodo ou na areia marinha, em buracos que necessariamente não são permanentes, ele não constrói. E eles podem ter de 2 milímetros a 72 centímetros, mas a maioria tem em torno de 10 centímetros, né? Então ele vai viver num tubo que ele vai recobrir com muco, ou em fendas de corais, ou em conchas vazias. A gente tem mais ou menos 320 espécies e a gente tem aqui no nosso litoral, tá? É um grupo que ocorre aqui no nosso litoral. Então, esse verme amendoim, pelo formato dele, né, que ele é um pouco mais largo na base, isso serve para ele ficar fixo no buraco, como ele é um animal de corpo mole, é disputado como alimentação de peixes e de outros animais marinhos, para ele poder ficar bastante fixo ali na cavidade dele, né, do buraco ali onde ele vive. Essa aqui é uma imagem, né? Eles são bem apreciados pelas culinárias orientais também, né? Lá eles são bastante estudados, inclusive, né? Então, o corpo dele é cilíndrico, não tem segmentação. Ele tem uma introverte, lembrando que a introverte é como se fosse a cabeça, que pode ficar guardada dentro do corpo. Essa introverte, ela vai ser toda recortadinha, como se fossem vários dedinhos pequenininhos, que ele vai passar na areia para procurar partículas, né, orgânicas que estão ali misturadas com areia para ele poder se alimentar. Então ele fica no buraco, né, conectado no buraco, e essa introverte dele pode se estender além do corpo dele para ele poder fazer essa varredura ali no ambiente para ele procurar esses alimentos. Então ele tem o celoma bem desenvolvido. Como ele é um animal sedentário, o intestino dele fica em U, na verdade em J, né, porque não vai muito ali para frente, para poder auxiliar nessa alimentação. Então, eles se alimentam de depósitos não seletivos e alguns até podem se alimentar por suspensão também. Ele se locomove muito lentamente pela introverte, né? Então a introverte vai ajudar a fazer um ancoramento e por movimentos peristálticos, né? Lembrando que ele tem um celoma bem grande. A reprodução ela também é padrão para animais marinhos, onde vai haver ele vai ter um acúmulo de gametas e vai esperar o melhor momento para poder eliminar esses óvulos e espermatozoides no mar. Como o mar é um ambiente estável, a reprodução ela vai ser externa. E como eles são sedentários, eles vão ter uma larva trocófora. Equiura já significa vibra mais cauda ou verme colher. São animais marinhos, sedentários, mas que vivem em profundidades muito grandes, até 10 mil metros, em que o corpinho dele tem em torno de 40 centímetros, mas ele vai ter uma probóscide que pode ter até 7 metros. Probóscide, diferente da introverte, que seria o análogo à cabeça, a probóscide é como se fosse um nariz. Então, é uma estrutura separada da boca, enorme, que ele vai ficar passando como se fosse uma grande língua, né? Assim que ele fica passando pela areia para ele poder pegar essas partículas que estão ali depositadas ali no fundo, né? Então ele fica como está aqui nessa imagem, deitado aqui na toquinha dele, e essa estrutura, então, ela vai percorrer todo o diâmetro ao redor dessa toquinha onde ela está. Ela é bem lisa, essa estrutura ela é achatada, mas ele pode dobrar as laterais formando uma espécie de uma canaleta, né? Então, por baixo ele vai pegando essas partículas, ele joga essas partículas na canaleta que vai terminar ali na boca, né? Ele é muito parecido com o simpúncula, tá? Ele vai ter uma aparência muito parecida, assim, por conta desse ambiente onde eles ocorrem, né? Ele tem um par de cerdas para ajudar a escavar, a probóscide estica em curta, né? E é a grande característica dele. Tem o celoma espaçoso, tem o esqueleto hidrostático para escavação, embora não tão eficiente quanto uma minhoca. Ele não tem intestino em U, mas ele vive na toquinha dele, a galeria onde ele vive, ela é em U para ele poder resolver esse problema da autopoluição. A gente tem uma coisa bem interessante aqui, que algumas espécies em que se conhece, né, o padrão reprodutivo, os machos eles são anões, né? Então, como esses animais
imagina, ele tem uma probóscide de 7 metros, né? Então, tudo ao redor ali dele, 7 metros, não tem nenhum outro bicho vivendo. Então, o bicho mais próximo está a 14 metros dele, né? Então, ele não sabe se é macho, se é fêmea, se ele vai jogar, né, os gametas dele ali, se vai se perder ou não. Então, uma estratégia é assim, essa larvinha, quando tem uma reprodução, ela é colocada jogada para o ambiente e ela cai. Se ela cair na areia, ela se transforma numa fêmea. Se ela cair em cima da probóscide de uma fêmea, ela se transforma no macho e ela entra pela boca da fêmea e vai viver dentro da fêmea, como macho ou não, para garantir que ele vai conseguir se reproduzir. Existem casos e tem fêmeas que têm mais de um macho dentro dela, bem interessante, como se fosse o macho fosse parasita. E o terceiro grupo são os pogonóforos. Os pogonóforos, provavelmente eles são um tipo muito especializado de poliqueta, que acabou indo para altas profundidades, né? Eles vivem em ambientes muito específicos, ambientes com uma quantidade de enxofre muito grande, até por isso que ele tem essas cores assim meio bordôs, né? E onde eles ocorrem, sim, ocorrem florestas de pogonóforos, geralmente fontes, né, de vulcões marinhos, é um lugar bem interessante, respiradoras, né, que se chama. Então eles vivem, então até um tempo, desde que quando conheciam eles, como eles vivem em lugares muito profundos, eles eram sugados, né, e trazidos aqui para serem estudados. Quando se puxava ele, a partezinha final do corpo dele ficava preso no tubo. Então, durante muito tempo, ele foi colocado em outro grupo, ele foi colocado lá nos deuterostômios. Mas depois foram ver que a pontinha final do corpo dele era segmentada, e aí encontraram essa relação com a anélida, e por isso que eles estão colocados tão próximos hoje. A gente tem dois grupos, o pogonófero e o vestimentífera. O pogonófora, ele tem 1 centímetro de diâmetro e até 85 centímetros de comprimento, enquanto que o vestimentífera, ele tem de 1 a 3 de diâmetro e 2 metros, então ele é muito, muito mais longo, né? Então eles têm essa posição, o tubo dele, essa parte mais branca aqui é o tubo que ele produz com o próprio muco, e ele consegue ter uma pequena locomoção dentro desse tubo, né? Pogonóforo, o tubo é fino, ereto e agregado, né, aqui também. O tubo é aberto nas duas extremidades e no caso do vestimentífera ele é fechado na base, então ele não consegue entrar para a areia. E o corpo vai ser dividido aqui em 4 regiões, aqui em 5, né? Então aqui no corpo a gente vê uma parte aqui que tem os tentáculos dele aqui são soltos, eu consigo ver os tentáculos, aqui eles são todos grudadinhos, né? Por isso que eles chamam, né, todos coladinhos. A gente tem aqui uma espécie de uma região glandular, que se chama aqui, que esse aqui parece que tem uma echarpe, né, que é o vestimenta, que é por isso que ele é chamado de vestimentífera. Ele tem um tubo aqui, a parte do tronco, que pode ser muito longa, e o finalzinho do corpo vai ter, então, essa partezinha aqui segmentada, que é o elo dele com os alenídeos. Ele não tem boca, ele se alimenta por simbiose, principalmente por bactérias quimiotróficas que vão ajudar ele a decompor esse composto sulforados ou de metano nesses ambientes onde eles vivem, né? Aqui a gente vê o pogonóforo, né, com os tentáculos soltos. Ele tem o sistema circulatório fechado, que é muito importante para esse bicho que vive no tubo, e eles são muito grandes, então eles precisam circular o oxigênio, a respiração que eles comem, eles precisam desse sistema circulatório, né? Isso é muito importante. Aqui dá para ver bem como é pequenininha a parte segmentada do corpo deles. A reprodução não se sabe se tem regeneração ou se tem reprodução assexuada, sabe que tem macho e fêmea, já foram encontrados espermatóforos no tubo da fêmea, mas a fertilização em si nunca foi observada. Tem uma larva móvel para dispersão, o que é esperado